Quem você socorreria primeiro? Um policial levemente ferido ou um traficante em estado grave? Essa enquete foi promovida na quinta-feira passada e jogou a apresentadora Fátima Bernardes para o centro de uma tremenda polêmica aí, né? Ontem a internet foi a loucura com um comentário da apresentadora. O Vini, conta pra gente, esclarece essa história. Fala que eu te escuto, rapaz. A repercussão foi tão grande que a Fátima se viu obrigada ali a dar uma resposta para o público, principalmente das redes sociais, né? Que estavam aí acusando a Fátima de defender traficante, de defender bandido. Na verdade, ela foi atacada até dos dois lados, né? Pelo lado médico, ela também foi atacada pela enquete que ela promoveu no programa dela. E ontem ela levou lá um porta-voz da polícia do Rio de Janeiro no programa dela para explicar a situação e se defendeu desta forma, Edgar. O que acabou acontecendo e que me surpreendeu muito na repercussão, principalmente em redes sociais, é que é como se o programa tivesse feito uma opção pelo traficante e não pela polícia. O que, assim, jamais nós usaríamos um espaço conquistado e num programa em que a gente diariamente discute informação, diversão, sim, mas principalmente temas relevantes para o país, nós estaríamos ao lado de quem está fora da lei. O programa vai estar sempre aberto para manifestações de pessoas que trabalham pelo bem comum legalmente, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer orientação sexual, de qualquer profissão, e estaremos sempre ao lado da polícia que trabalha legalmente. É isso, né, Edgar? Até porque a hashtag, né, que estava sendo repercutida aí era "Eu escolhia salvar o policial", né, que ganhou aí as redes sociais. E, na verdade, esta enquete foi promovida porque ela levou lá o elenco de um filme, que é um filme que chama Sob Pressão. É um filme que tem como protagonistas o Júlio Andrade e a Marjorie este ano. E é um filme que retrata realmente a vida hospitalar, os médicos, né, uma equipe de médicos numa comunidade do Rio de Janeiro, que é uma comunidade que enfrenta muitos casos assim, entre traficantes e policiais. E se caso vítimas, chegasse... né? No filme acho que tem uma criança também. E se caso chegasse no hospital um traficante gravemente ferido e um policial levemente ferido, qual seria a situação do médico? Qual decisão que ele teria que tomar, de quem ele cuidaria primeiro. Então ela fez essa enquete no programa dela, e essa enquete também foi relacionada assim, ó, quem você salvaria do ponto de vista médico. Então a maioria das pessoas que estavam lá, entre os artistas do elenco deste filme, algumas pessoas da plateia que ela chamou também, foram todas ali no salvaria primeiro o traficante. E as pessoas que se sentiram induzidas a dizer que salvariam o traficante? Exatamente. Ué, mas se você tirar a palavra policial e traficante e colocar o ser humano como a questão, o cerne, né, dessa questão, você vai falar, salva quem está em estado mais grave. Porque este é o ponto de vista salva do todo médico. Mundo, mas talvez a primeira intervenção quem seja tá em estado quem mais Olha só, grave. Edgar, a Fátima ontem até deixou bem claro, e eu tenho a mesma opinião que a dela. Como ser humano, como Vinícius e ela como Fátima, eu não pensaria duas vezes, eu salvaria o policial. Não importa a gravidade que estaria ele e o traficante. Eu, Vinícius, salvaria primeiro o policial. Eu até gostaria de perguntar para vocês o da policial mesa, que estava levemente ferido? Sim, Ele não precisa ser se eu tivesse, ele não tá correndo risco ele precisa de um vida. atendimento. Se eu tivesse como Vinícius, não como médico... Salvo não, atenderia, né? Eu atenderia primeiro e deixaria o traficante policial. morrer? Sim. É isso, meu. Isso é Sim. justicamento. É você fazer a justiça antes do julgamento. Se você colocar o ser humano à frente, mas se eu colocar um ingrediente que nem do filme, porque no gravemente filme ferido, parece atender essa pessoa, meu. no filme parece que tem uma criança. E aí? Mas uma criança, A criança o quê? primeiro que todos, né? Sem nenhum... Sim, sem nem ver sim, se é traficante, se é sim. policial. Não? Ou sim? Eu não sei, é uma coisa tão absurda, assim, porque você tá falando de algo... Se tem duas pessoas, você é um médico, você se formou em medicina, você estudou, você deve ter tido ética profissional. Se tem duas pessoas, tem uma que está com sério risco de morrer. A outra está levemente ferida. É óbvio, você vai tratar primeiro, você vai atender primeiro quem está com sério risco de Não, morrer. o Vini tá falando no caso dele que não é médico. Não, ele eu tá sei. dando uma Falando opinião do ponto pessoal de que vista, não tem nada a eu ver sei, com médico. mas essa opinião Aí do é justicamento, como Vini... ele falou. Aí é você julgar antes do julgamento. Sim, mas eu estou julgando E é o que... justiceiro. Não, eu eu estou... entendo. E só deu toda essa polêmica porque é o que boa parte da sociedade pensa. Tá, mas eu acho que a melhor definição para essa polêmica, quem deu foi uma amiga minha, a Futine Marie, que eu vi ela comentando o seguinte: você é um produtor
ator, né? Um jornalista, se formou, tá lá. E aí te propõe o seguinte, você tem que fazer uma enquete bizarra pro seu programa hoje. Você faz o quê? Salva o seu emprego ou o menino jornalismo que tá lá, deficiente, quase morrendo? Acho que foi mais ou menos assim, né? Porque não tem... É impossível. Pra mim é você tão, fazer isso. sei lá... Talvez é a enquete tão óbvio que poderia não... ter sido elaborada de uma outra forma, ou nem precisaria ter feito a enquete no programa, né? Só discutido ali com os atores realmente a cena e o valor da situação. Agora, repito, este é um valor médico, que os médicos têm que fazer um juramento, né? Ali, eles não podem pensar de outra forma. E eu respeito e entendo. Mas a Agora, enquete pedia a avaliação a partir da perspectiva médica, não é isso? Se você, Olha, sim, você como não, um médico... não, eu Era acho uma frase, era uma pergunta Era uma seca, pergunta, reta. só que tem o seguinte, antes da pergunta foi exibida a cena e foi discutido o caso com o neurocirurgião. Então, obviamente que as pessoas que estavam ali foram induzidas também Isso que eu tô dizendo. a pensar da forma médica Ah. e não como ser humanos. Então, a Fátima deixou muito bem claro isso depois também no comentário dela ontem, porque muitas pessoas perguntaram pra ela na internet, Fátima, mas você salvaria seus filhos ou o traficante? O nível Ela de falou, argumento das óbvio pessoas assim. que eu salvaria os meus filhos, como Fátima Bernardes. E eu penso da mesma forma que ela. Eu salvaria qualquer pessoa e assim salvaria também o policial ao invés do traficante. Agora, do ponto de vista médico, é realmente um caso que você não se pode discutir. Deixa eu até colocar novamente aqui a frase da Fátima Bernardes para não ficar nenhuma dúvida a respeito, né, do que ela pensa como pessoa aqui, O que ó. acabou acontecendo e que me surpreendeu muito na repercussão, principalmente em redes sociais, é que é como se o programa tivesse feito uma opção pelo traficante e não pela polícia. O que, assim, jamais nós usaríamos um espaço conquistado e num programa em que a gente diariamente discute informação, diversão, sim, mas principalmente temas relevantes para o país, nós estaríamos ao lado de quem está fora da lei. O programa vai estar sempre aberto para manifestações de pessoas que trabalham pelo bem comum legalmente, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer orientação sexual, de qualquer profissão, e estaremos sempre ao lado da polícia que trabalha legalmente. Bom, tá aí o depoimento da Fátima Bernardes esclarecendo essa celeuma, essa polêmica em torno da enquete que rolou no programa Edgar, dela. só uma observação. Eu acho que a enquete foi feita, óbvio que existiriam outras maneiras. Pra gerar esse buzz. Mas, cara, enquete pra procura causar o quê? Se descobrir como é que as pessoas percebem um assunto, qual a opinião das pessoas Também, sobre um assunto. também. Enquete também visa a criação de polêmicas, né? Tem que gerar um burburinho. Isso. Eu acho que a enquete é acertada. E ela foi Cabe às criticada. pessoas, aí você pode discutir a opinião das pessoas. Isso. Mas eu acho que a enquete é pra isso mesmo. Vamos lá, Você vamos- tem que saber como é que funciona, como é que pensa o pessoal. Vamos